Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Quando amanheceu, chamou os discípulos, escolheu dentre eles 12, chamando-lhes apóstolos. Lucas 6:13. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. O médium que compreende seu dever, em vez de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, pois que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, meta do dia: dever perante os familiares, cultivar a simplicidade no lar, através da vivência da compreensão e da paciência. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus simplicidade e modéstia. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã rogar a Ti que nos ajude a estimular em nós a modéstia, a fraternidade, o amor, desvencilhando-nos do orgulho, do egoísmo, da ambição, das vaidades, de tudo aquilo que nos afasta e distancia de Ti, Jesus. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sábado, agora de manhã, nós teremos a evangelização dos jovens, das crianças, dos adultos em nossa casa espírita. Teremos também a campanha de fraternidade Alta de Souza. Então, a nossa atividade hoje ela vai ficar um pouco incompleta. Nós iremos fazer a campanha de fraternidade, o tratamento espiritual, e depois vamos fazer uma pequena comemoração com as mães, recordando aí o Dia das Mães, né? E logo em seguida nós iremos participar do primeiro treinamento para Concafras, que acontecerá virtual. Então acontecerá Concafras em 7 cidades, e uma delas é uma bem pertinho de nós, Sinop. Então, nós vamos participar, ajudando nossos amigos de Sinop nessa preparação da festa que vai acontecer o ano que vem, no Carnaval. Então, já estamos aí a todo vapor, preparando, e apresentando todo o trabalho da Concafras. E no final da tarde, às 4h30, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. E hoje, excepcionalmente, nós iremos fazer toda a nossa aula online, por causa do curso, do treinamento da Concafras. Então, a gente sair daqui da casa, ir para a casa espírita, nós vamos chegar com os horários atropelados. Então, vamos hoje fazer pela internet, tá bom? E amanhã continua o treinamento. Então vamos, meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. E hoje nós vamos iniciar um novo versículo, né, do capítulo 8, e vamos, durante 11 dias, ter uma mensagem para cada dia referente a este tema. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Ante a luz da verdade. A palavra do Mestre é clara e segura.
não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdade, só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 173. Meus amigos, o Emmanuel já começa aqui dando já um puxão de orelha na gente, né? E é evidente que muitas vezes nós nos deparamos com pontos de vistas e achamos que por causa desse ponto de vista, ele é a verdade. Vocês já viram aquele desenho que tem um 6 e um 9, ou tem dois 6 para quem está desse lado e para quem está do lado de lá, tem dois 9. E os dois estão com a verdade. Só que os dois estão vendo de um ponto de vista. E se não houver um diálogo para ver que os dois estão corretos, vai ter briga, né? Então a gente vê que é muito importante nós começarmos a perceber que existe uma verdade mais plena do que aquela que a gente está vendo. Porque nós estamos vendo de um ponto, de um determinado detalhe, que outros estão vendo uma verdade também de um outro ponto, que a gente ainda não se deu conta de ver que também era uma verdade. Então, hoje nós estamos caminhando para situações que há pessoas que querem impor seus pontos de vistas para uma coletividade, desrespeitando os pontos de vista ou as verdades existentes em cada pessoa. O que nós temos que fazer? Transformar essas verdades. Por quê? Nós ficamos, como diz o Emmanuel, numa trincheira, numa luta desesperada.
Porque dentro da religião eu estou vendo isso, dentro da política eu estou vendo assim, com a ciência eu estou vendo assim, e dentro da religião estou vendo de outra maneira. Então é importante nós percebermos que tudo isso não passa de um ponto de vista. E por causa disso, como nós comentávamos ontem, muitas pessoas sofreram, porque sempre aqueles que tinham domínio sobre os outros, tinha poder sobre os outros, queria impor uma verdade sobre a maioria. Porque nem sempre quem tem um poder é a maioria. Sempre é um determinado grupo que quer impor uma verdade, um ponto de vista sobre os demais. E é importante que a gente perceba que todos têm um ponto de vista que são verdades, mas que devem ser trabalhadas para uma verdade coletiva, uma verdade que a maioria possa ser atendida dentro de um contexto equilibrado de acolhimento àqueles outros que não pensam da mesma maneira. Então, a verdade, ela é libertadora. O próprio Jesus já diz, né? Que a verdade vos libertará. Mas não a verdade do meu ponto de vista, porque ela vai escravizar outros. Então, a verdade do ponto de vista do Cristo, que é isso que nós temos que procurar. E qual que é essa verdade? É a verdade do eterno bem. Todos aqueles que fazem o bem estão em consonância com Jesus. Todos que fazem o bem. Pode ser espírita, pode ser de outras denominações religiosas, podem ser não tendo nada a ver com o cristianismo. Mas se ele está com uma verdade que é de fazer o bem, então ele está em consonância com Jesus. Inclusive aquele que se afirma que não acredita em Deus. Se ele faz o bem, ele está em consonância com Jesus. E essa é a verdadeira verdade. Então, penetrar essa verdade é compreender as obrigações que nos competem. Então, é isso que a gente tem que perceber. Quais são as minhas obrigações? Quais são os meus compromissos para com a comunidade? Respeitando a individualidade de cada ser. É fazer o bem. É renovar em nós o próprio entendimento que nós temos sobre também a questão da verdade. Para que a gente consiga ser melhor entre as pessoas. Ser bom, ser fraterno, desenvolver a compaixão, a misericórdia, a piedade. A gente tem muita dificuldade de colocar-se no lugar do outro, que é desenvolver a empatia. Então, isso é muito importante também para a construção da verdade. E só assim nós vamos ser livres. Só vivendo a verdade que o Cristo veio nos ensinar, que é de cumprir o nosso dever, é o cumprimento de sermos bons. Então aí a gente vai estar vivendo a verdade. E não só isso, vamos estar sendo livres. Porque quando nós temos só um ponto de vista, nós estamos escravos do ponto de vista. E a gente não aceita diálogo. Acha que é só o nosso ponto de vista que é o correto. Então aí a gente não está com toda a verdade. Porque nesse caso eu não estou respeitando a outra verdade. Ou seja, nós temos que juntar aí os pontos de vistas para que sejamos livres, sejamos bons, né? Então, meus amigos, vamos agora nesse instante
fazer a nossa prece, encerrando esse momento. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por sempre estar conosco, por nos amparar. Nós agradecemos pelas pessoas que convivem conosco, desde a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos cunhados, sobrinhos, os parentes, os amigos, os conhecidos, os colegas de trabalho, os companheiros do agrupamento religioso, todos aqueles, Jesus, que estão ao nosso lado como caminhantes na libertação íntima de cada um. Que possamos, Jesus, estreitar nossos laços de amor, fazendo bem. Olhe, Jesus, por aqueles que estão em grandes aflições, tanto encarnados quanto os desencarnados. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.